Boa tarde a todos, bem-vindos. Hoje é sexta-feira, portanto vão ter o vosso merecido descanso, a maioria de vocês, neste fim de semana que bem merecem. Não será o meu caso, estarei a trabalhar, mas quem estiver de fim de semana, pois que aproveitem, que saiam de casa e que se divirtam. Em relação àquilo que realmente importa, que é o Benfica, vamos aqui falar de dois assuntos essencialmente. A transferência de Gonçalo Ramos e o ponta de lança que poderá vir para o seu lugar neste mercado de transferências. Começando com a transferência, ontem a comunicação social avançava que o jogador iria ser transferido a título definitivo por 65 milhões mais 15 por objetivos. Neste momento o discurso já é diferente. Neste momento já nos dizem que o jogador irá ser por empréstimo para o Paris Saint-Germain com uma cláusula de compra obrigatória no final da época de 65 milhões mais esses tais 15 milhões por objetivos, o que prefaz os 80 milhões. Bom, o que é que me parece? Parece-me que se tu não tens poder financeiro não podes exigir o que quer que seja a ninguém. O PSG tem poder financeiro, mas está sob a alçada da FIFA ou da UEFA a propósito do fair play financeiro. E o fair play financeiro não nos permite fazer aquisições avultadas neste momento. Portanto, neste momento o PSG não tem poder negocial. O PSG não pode exigir nada. O Benfica é que pode exigir. Portanto, o PSG não vem aqui com cantigas de quero o jogador agora. Mano, tu não tens dinheiro. Se não podes pagar, aguenta aos cavalos. Aguenta. Aguenta, relaxa, bebe um chazinho. Quem manda aqui é o Benfica. E quem decide é o Benfica. Não é o Paris Saint-Germain. Se não tem dinheiro para pagar, é para o ano. Para o ano, eu também quando vou ao café, chego lá, peço um galão, uma sandes mista e um bolo. Para o ano venho cá pagar. Não. Ou pago no imediato, ou não vou estar ali com exigências. Dizer, o galão era mais clarinho ou mais escuro. Não. Aqui é igual. Não tem dinheiro, não tem poder negocial. Aguentem-se. O Benfica é que vai ditar as regras. Portanto, se o Benfica decidir que o jogador vai jogar a Supertaça, vocês têm que se aguentar à bronca, senão não há negócio para ninguém. Porque uma coisa é chegares ali e pagares, outra coisa é não pago para o ano. Se pagas para o ano, então tem calma. Então aqui quem manda, quem decide as coisas aqui é o Benfica, e o Rui Costa tem as características ideais para fazer a revolução benfiquista e devolver o Benfica aos benfiquistas, e portanto o Rui Costa só tem que dizer assim, meus caros, vocês têm que seguir as nossas regras, não é as vossas regras, é as nossas regras. Uma coisa é se vocês tivessem dinheiro e batessem o dinheiro. Não tem que se aguentar empréstimos. Calma, se o Benfica decidir que o jogador tem que jogar a Supertaça, o jogador joga a Supertaça e não há cá questão nenhuma. Para mim, eu vou ser sincero, eu estou a falar assim, mas para mim, a partir do momento em que o Benfica decida que o jogador... É uma questão de opção. Se o Benfica não quiser o jogador, que parece-me que é isso que está a acontecer, então deixa o homem sair e não joga a Supertaça. Mas se o Benfica quiser o jogador, então o jogador tem que jogar a Supertaça. É muito simples. O Benfica quer ou não quer o jogador? Não quer o jogador? Então não joga a Supertaça. Quer o jogador? Então joga a Supertaça. Eu neste momento, como as coisas estão, eu colocaria o jogador a jogar a Supertaça. A não ser que o Roger Smith diga assim, não, eu prefiro os alvos que estão no mercado, realmente o Gonçalo Ramos, por mim, pode-se vender. Então se o Roger Smith, como treinador, tiver essa postura, então eu digo assim, então não, então o Gonçalo Ramos não joga. Vamos dar a oportunidade ao Musa, vamos dar a oportunidade ao TXT, porque se este jogador vai mesmo sair, então não joga. Tão simples quanto isso. Em relação às alternativas que estão a ser faladas, fala-se que o Benfica já está praticamente fechado com o Lucas, que é um excelente jogador também, Beltrán. Portanto, é o que eu estou a dizer. Se o Benfica tiver a opção estratégica de contratar um outro jogador, então que saia por empréstimo com a tal opção de compra no final da época pelos valores que são falados. Agora, se o Benfica estrategicamente quiser o jogador, não pode ser de maneira nenhuma a estas conversas de empréstimos e não sei o quê. Uma coisa é se pagassem na hora. Agora, com empréstimos, empréstimos, vou comprar um carro por empréstimo. Não é agora um jogador por empréstimo, depois por ano pago. Isso não é conversa nenhuma. E, portanto, o jogador que tem sido a ser falado é o Lucas Beltrán, de 22 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões, que, se o Benfica não assinar no imediato, aumentará no sábado para 25 milhões. E por isso é que eu vos digo que, segundo alguma comunicação social, este jogador já está dado como certo do Benfica. Lucas Beltrán, que poderá vir por 20 milhões de euros, e portanto, e aí já se compreende a saída do Gonçalo Ramos, portanto sai por empréstimo, para onde eles pagam os 65 milhões, mais 17 por objetivo, está aos 80, e o Benfica contrata um jogador de enorme potencial, jovem, 22 anos, a mesma idade do Gonçalo Ramos, e com um potencial enorme, e um custo muito mais baixo, não só a nível salarial, como a nível de transferência. E portanto, se for assim, como vem na comunicação social neste momento, é neste momento que eu estou a ver esta notícia, parece-me bem, parece-me positivo. Este Lucas Beltrán tem 22 anos,
Tem dupla nacionalidade, argentina e italiana. Já dizem que em Itália querem que este jogador vá à seleção italiana. É um ponta de lança com 1,76 m, joga com o pé direito, tecnicamente evoluído, e durante este ano se viu, porque a época está a acontecer neste momento no River Plate, vai com 17 golos em apenas 34 jogos e 4 assistências. Portanto, é um avançado, já foi campeão argentino, tem uma supertaça pela Argentina, neste caso, pelo River Plate, Clube River Plate, campeonato argentino. E é um jogador da formação do River, portanto, é aquele típico avançado argentino, fiável, goleador e tecnicamente evoluído. Portanto, a partida vai ser este jogador. No entanto, vou-vos falar aqui dos outros nomes que têm vindo no mercado como possíveis reforços. Um deles é o Pedro, um jogador que eu já vos tenho dito, praticamente desde que tenho o canal, que o Benfica devia contratar este jogador. Ainda estava ele no Fluminense, que eu digo, o Benfica deve contratar o Pedro. Neste momento o Pedro tem 26 anos, tem um percurso interessante no futebol brasileiro. No Fluminense, era o goleador do Fluminense, foi transferido para a Fiorentina, onde não se impôs. Voltou ao Brasil, neste caso para o Flamengo, a título de empréstimo, onde foi sempre goleador no Flamengo, apesar de ter uma forte concorrência de Gabigol. Vocês dizem assim, mas o Gabigol não se engrou no Benfica. Mas a questão é que o Gabigol no Brasil atingiu um estatuto de estrela. Embora seja um jogador com algumas limitações a nível de jogo aéreo, por exemplo, cabeceamento não é forte, não é muito forte no 1 para 1, no contacto. É forte, isto é, no 1 para 1 no drible, mas no contacto não é forte. É um avançado um bocado limitado. O Gabigol, embora tenha algumas características que o diferenciam, nomeadamente a velocidade, a aceleração e a agressividade que ele de facto tem, que ele neste momento é um jogador agressivo em busca da bola, coisa que não era no passado. Embora aparentemente o Gabigol seja inferior ao Pedro, o Gabigol é sempre a primeira opção em caso de dúvida. Mas apesar disso, o Pedro tem tido muita participação no Flamengo e tem tido muitos golos. No seu primeiro ano, em 2020, no Flamengo, fez 23 golos, depois fez 18, o ano passado fez 29 e este ano vai com 26 golos pelo Flamengo. É um goleador nato, bom no jogo aéreo, finaliza bem com o pé esquerdo e direito, tecnicamente muito evoluído, é um jogador alto, 1,86 m, mas apesar de ter um centro de gravidade alto, é tecnicamente super evoluído este jogador. Sei que este jogador não é o jogador que os benfiquistas querem, mas para mim, este seria a minha primeira opção, caso não tivesse surgido esta polémica de recente no Brasil em que ele foi agredido. Porquê? Porque eu, quando soube que o Pedro foi agredido, fui pesquisar. Mas porquê que o jogador foi agredido? Percebi o porquê das coisas. E depois, realmente, ouvi alguns relatos, inclusive do David Luiz, e a verdade é que nós não podemos, no fundo, emprenhar pelos ouvidos, como se costuma dizer, expressão de caserna. Mas as indicações não são muito boas no desempenho deste jogador nos treinos. Portanto, o David Luiz, inclusivamente, disse que o jogador deveria se esforçar mais nos treinos, qualquer coisa dentro deste género. A Itália, parece que o jogador também não se ingrou a Itália precisamente por não se empenhar no treino. Ele foi agredido pelo preparador físico porque no jogo contra o Atlético Mineiro ainda faltava uma substituição por fazer e ele, como não foi o primeiro a entrar nas substituições, recusou-se a continuar o aquecimento e o preparador físico agrediu e disse: então, meu, onde é que tu vais? E mandou-lhe, não sei o que é que ele fez, mandou-lhe um soco ou uma coisa qualquer. Porquê? Porque o jogador teve um comportamento de cagou no assunto, cagou na equipa, ainda falta uma substituição, mas não fui eu que entrei. Então não vou, o que é que se foda, vou-me embora, vou para o banco. E foi isso que ele fez. E o preparador físico sentiu-se autorizado, sentiu-se humilhado e agrediu. Portanto, o Pedro levou ao limite o preparador físico. Obviamente que a agressão acabou por perder a razão porque agrediu, mas esta atitude do Pedro de se recusar a aquecer não é nada agradável. E no dia seguinte também não compareceu ao treino. E, portanto, embora o Pedro sempre foi um jogador que apoiei o Pedro e pedi ao Benfica, desde que tenho este canal, que o Benfica contratasse o Pedro, isto aqui deixa-me um bocado apreensivo, estas atitudes do Pedro. Claro que ele é a vítima, porque foi agredido. Claro que a partir do momento em que ele foi agredido tem toda a razão do lado dele. Porreiro, sem dúvida nenhuma. Mas o facto de haver estes indícios é um pouco preocupante. No entanto, tendo em conta aquilo que o jogador faz dentro de campo, mesmo assim, apostaria na contratação deste jogador. Apesar de parecer contraditório, apostaria na contratação deste jogador, porque ele, de facto, dentro de campo, é um gênio em frente à baliza. É um goleador, um ponta de lança à moda antiga, tem que levar uma lavagem cerebral para ver se cresce e ver se fica um homem. Este jogador já recusou ir para o Al Hilal. O Al Hilal apresentou 30 milhões, o Flamengo aceitou, ele não quis ir. O Flamengo recusou, desta vez o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões do Palmeiras, e neste momento acredita-se que o negócio possa-se fazer entre 15 a 20 milhões, porque o jogador está desvalorizado precisamente por causa destas polémicas todas. A Transfermarkt avalia este jogador em 22 milhões de euros. A opção mais provável para o Benfica será Lucas Beltrán. No entanto,
eu não colocaria, e fora a hipótese de contratar Pedro. Outro jogador que tem sido avançado para o Benfica, como possível reforço, é o Vagelis Pavlidis, de 24 anos, internacional grego, ponta de lança, joga com o pé direito, 1,86 m, portanto um jogador um pouco à imagem de Pedro, também um jogador alto. O ano passado marcou 22 golos e fez 12 assistências, portanto é um jogador muito associativo à equipa. Está com uma avaliação de 14 milhões, segundo a Transfer Market, e poderá ser uma das opções. Os outros nomes que têm sido avançados pela comunicação social é o Marcos Leonardo, que está avaliado na Transfer Market por 17 milhões, avançado brasileiro do Santos, que vai com 14 golos nesta época. A minha opção, como vos disse, seria Neste momento parece que o Benfica já tem fechado o Beltrán. Porreiro, concordo. No entanto, eu mesmo assim acho que contrataria também o Pedro, para além do Beltrán. Assim ficaríamos com dois jogadores de grande nível para o ataque. Em relação à Supertaça, quem é que deve jogar, quem não deve jogar, como vos disse, eu ao mesmo tempo estava a fazer o vídeo e estava aqui a ler as notícias em simultâneo. Portanto, inicialmente, se eu vos disse que o Gonçalo Ramos deveria jogar a Supertaça caso o Benfica assim o desejasse, neste momento, tendo em conta os dados que eu tenho, parece-me que quem tem que jogar a Supertaça é o Musa, porque parece mesmo que o Benfica quer despachar o Gonçalo Ramos. Tendo em conta as notícias, a interpretação que eu faço, posso estar enganado, a interpretação que eu faço das notícias que vêm é que se o Benfica aceita a saída do Gonçalo Ramos por empréstimo, com a tal cláusula de compra obrigatória, é porque de facto o Benfica quer que ele saia. Portanto, se o Benfica quer que ele saia, então que metam o Musa e dê a oportunidade ao Musa. Se for pôr o Gonçalo Ramos de início só para calar adeptos, não vale a pena. Se for porque estão convictos que o Gonçalo Ramos é um jogador para ficar no plantel e que não vão aceitar o empréstimo, então metam o Gonçalo Ramos. Portanto, muito simples. O Benfica é que sabe. Se quer o jogador, não vai em cantigas, não vai em empréstimos e mantenha o jogador no Benfica e mantenham-no na Supertaça. Se o Benfica achar que o jogador deve sair porque tem alternativas melhores, então nem vale a pena pôr o jogador na Supertaça só com o intuito de calar adeptos. Isso não vale a pena. Tem que haver convicção. Ou querem ou não querem o jogador. Tão simples quanto isso. Forte abraço, fiquem bem. Viva o Benfica.